Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Romin e hoje vamos à leitura do capítulo 7 da obra Frankenstein de Mary Shelley. O capítulo de hoje já começa misterioso. Victor recebe uma carta do pai dando notícias de que uma tragédia se abateu sobre a família. É então que Victor, juntamente com seu amigo, toma a decisão de voltar para Genebra o mais rápido possível. Bem, sem mais delongas, vamos então a essa leitura. Capítulo 7. Ao voltarmos para o local de minha hospedagem, na chegada, encontrei a seguinte carta de meu pai. Meu caro Victor, provavelmente você está aguardando com impaciência uma carta marcando a data de sua volta, e eu fui tentado, a princípio, a escrever-lhe apenas algumas linhas, combinando o dia em que devia encontrá-lo, reservando para sua chegada o que terá de ser do seu conhecimento. Mas refleti que isso seria uma crueldade, e não ouso fazê-lo. Qual não seria sua surpresa, meu filho, ao encontrar, em vez da recepção alegre e feliz que espera, não mais do que lágrimas e infortúnio? Na verdade, Victor, não sei como lhe relatar nossa desgraça. A ausência não há de tê-lo tornado insensível às nossas alegrias e tristeza, e pesa-me fazer sofrer meu filho há tanto tempo ausente. Desejo prepará-lo para a dolorosa notícia, mas, neste justo momento, já vejo seus olhos percorrendo a página em busca das palavras fatais. William está morto. Aquela criança meiga e alegre, cujo sorriso aquecia meu coração envelhecido, já não existe. Victor, ele foi assassinado. Antes que tentar consolá-lo, vou simplesmente ao relato do acontecimento. Quinta-feira passada, 7 de maio, eu, minha sobrinha e seus 2 irmãos saímos a passear. A tarde estava tranquila e prolongamos nosso passeio além do costume. Já escurecia quando nos dispusemos a regressar. Então descobri que William e Ernest, que tinham ido na frente, haviam desaparecido de nossas vistas. Diante disso, sentamo-nos a descansar, esperando que voltassem. Depois de algum tempo chegou Ernest, perguntando se tínhamos visto seu irmão. Contou que andara brincando com ele, que William correra, afastando-se a fim de esconder-se, que em vão o procurara, esperando-o por longo tempo sem que ele aparecesse. Alarmados, pusemo-nos todos a procurá-lo até o cair da noite, quando Elizabeth conjecturou que William poderia ter voltado para casa. Lá também não o encontramos. Voltamos então, eu e Ernest, com Archotes, eu já bastante apreensivo, pensando que o menino se perdera e poderia estar exposto ao tempo em plena noite. Como é de supor, também Elizabeth estava angustiada. Somente por volta das 5 da madrugada descobri meu filho, que, ainda na véspera, eu vira correndo, travesso, cheio de viço, estirado na relva, lívido e imóvel, em seu pescoço as marcas da mão assassina. O corpo foi levado para casa e a angústia que havia em meu semblante traía o segredo a Elizabeth. Tentei impedi-la de ver o corpo, mas ela insistiu e, entrando no quarto onde ele jazia, examinou-lhe rapidamente o pescoço. Crispando as mãos, exclamou: "Meu Deus, assassinei meu menino!" Em seguida desmaiou e só a muito custo voltou a si. Recobrando os sentidos, não fazia mais que chorar e soluçar convulsivamente. Com palavras entrecortadas, contou-me que naquela mesma tarde William insistira com ela para que o deixasse usar uma valiosa miniatura de sua mãe que ela possuía. O retrato desapareceu e foi sem dúvida o que impeliu o assassino ao crime. Não encontramos o menor vestígio, por mais que vasculhássemos. De qualquer modo, meu querido William não me será restituído. Venha logo, Victor. Somente você pode consolar Elizabeth. Ela chora sem parar e insiste em culpar-se pela morte do menino. Seu estado é de cortar o coração. Bendigo, pelo menos, que sua mãe não esteja viva para partilhar desta desgraça. Venha, Victor, não com pensamentos de vingança contra o assassino, mas com sentimentos que ajudem a curar e não arruinar as nossas chagas. Volte a esta casa enlutado, meu filho e meu amigo, trazendo em seu coração afeto para com os que o amam e não ódio contra os inimigos. Seu pai, afetuoso e aflito, Afonso Frankenstein. Clerval, que observava minhas reações à medida em que eu lia a carta,
Surpreendeu-se ao ver transformar-se em desespero a expressão de alegria que a princípio mostrara ao receber notícias. Atirei a carta na mesa e cobri o rosto com as mãos. "Meu caro Frankenstein", exclamou Henry ao ver que eu chorava. "Sente-se novamente infeliz? Que aconteceu afinal?" Apontei-lhe a carta e pus-me a andar pelo aposento em extrema agitação. Lágrimas jorraram também do rosto de Clerval ao ler a narrativa. "Não há palavras para sua desgraça, meu amigo", disse ele. "Que pretende fazer?" "Partir imediatamente para Genebra. Venha comigo, Henry, para alugar os cavalos." Durante nossa caminhada, Clerval esforçava-se por dizer algumas palavras de consolo. Podia apenas exprimir sua solidariedade. "Pobre William", balbuciou ele. "Como é possível um inocente morrer tão cruelmente nas mãos de um assassino? Resta-nos o consolo de que agora descansa para sempre e não mais conhecerá a maldade do mundo. O martírio é dos que sobrevivem." Assim falava Clerval enquanto percorríamos as ruas apressados. Gravei suas palavras na mente e mais tarde as recordei em solidão. Logo que chegou o cabriolé, despedi-me do meu amigo e parti. Minha viagem foi melancólica. A princípio tinha muita pressa em chegar, pois ansiava confortar meus amigos que sofriam. Porém, ao aproximar-me da minha terra, diminuí a marcha. Mal podia suportar os sentimentos que me invadiam a alma. Passei por cenários familiares da minha juventude, lugares que há 6 anos não via. Nesse intervalo, muita coisa poderia ter mudado, além da modificação súbita e fatal que acabara de ocorrer. Uma sensação de medo assenhorou-se de mim e eu não ousava prosseguir ante a incógnita de outros males que poderiam estar à minha espera. Permaneci 2 dias em Lausanne, naquele doloroso estado de espírito. Contemplava tristemente as águas plácidas do lago. Em volta tudo estava calmo e as montanhas nevadas, os palácios da natureza não tinham mudado. Aos poucos voltou-me a calma e retomei o caminho de Genebra. A estrada corria ao longo do lago, estreitando-se à medida que eu me aproximava de minha cidade natal. Vislumbrei a silhueta negra do Jura e o topo brilhante do Monte Branco. Chorei como uma criança. Queridas montanhas, meu belo lago, mas que céu azul é esse? E essa placidez do lago? Então recebem dessa forma o filho pródigo, coberto da poeira dos caminhos e carregado de dor e de amarguras? Essa quietude, esse silêncio é uma saudação de paz ou um escárnio? Receio, meu amigo, enfadá-lo com essas divagações, mas não posso furtar-me a lembrança dessa relativa felicidade e desses momentos de prazer naquele curto intervalo. Estava de volta à minha terra muito amada. Quem, senão um dos seus filhos, pode entender a alegria que senti em rever seus rios, suas montanhas e seu formoso lago? À medida que me aproximava de casa, porém, o pesar e o medo voltavam a dominar-me. Não tardou que a noite descesse e quando seu manto negro encobriu as montanhas, também eu senti-me mais sombrio. A paisagem escura era um prenúncio do mal e uma predestinação da minha desgraça, condenando-me a ser o mais infeliz dos homens. A diferença entre a realidade que se seguiu e o que eu profetizava estava em que eu não concebera senão uma parte insignificante da angústia que viria a sofrer. Estava completamente escuro quando cheguei às cercanias de Genebra. As portas da cidade já tinham sido fechadas e eu fui obrigado a pernoitar em Secheron, aldeia distante da cidade cerca de meia légua. Incapaz de repousar, resolvi visitar o local onde William fora assassinado. Como não pudesse transpor a cidade, fui obrigado a atravessar o lago num barco para chegar a Plampalais. Durante a curta viagem, vi tombarem raios sobre o topo do Monte Branco, descrevendo no espaço linhas caprichosas. A tempestade parecia aproximar-se com rapidez e, após desembarcar, subi a uma pequena elevação para observar o espetáculo. Em breve, grossos pingos de chuva começaram a cair, aumentando rapidamente de intensidade. Deixei o local onde me sentar e fui andando, embora a escuridão e a tempestade aumentassem a cada minuto e os trovões ribombassem sobre minha cabeça. O seu eco vinha de Salève, do Jura e dos Alpes da Savoia. Relâmpagos seguidos ofuscavam minha vista, iluminando o lago e fazendo-me parecer um vasto lençol de fogo.
Como é frequente na Suíça, a tempestade surgia simultaneamente em várias partes do céu. Seu ponto máximo de violência fixava-se exatamente sobre o norte da cidade, acima da parte do lago que fica entre o promontório de Beurive e a aldeia de Copé. Outra tempestade clareava o Jura com débeis relâmpagos e outra ainda envolveu Mole, montanha em agulha a leste do lago. Enquanto assistia a borrasca, tão bela apesar de terrível, continuava caminhando a esmo, com passo apressado. O espetáculo celeste sacudiu-me. Bati palmas, exclamando em voz alta: William, meu irmãozinho querido, este é o teu funeral, teu cântico fúnebre. Enquanto assim bradava, percebi na obscuridade uma figura que se esgueirava por trás de uma das árvores próximas de mim. Fixei o olhar. Estarrecido, certifiquei-me do pior. Um relâmpago iluminou o vulto e pude ver-lhe as formas nitidamente. Com sua estatura gigantesca, ali estava, em toda a sua hediondez, o próprio monstro, o demônio a que eu dera vida. Que fazia ali a criatura? Seria ele, estremeci ao pensá-lo, o assassino de meu irmão? Nem bem a ideia me passara pela mente e logo me convencia de que era verdade. Ouvi ranger meus próprios dentes e encostei-me, cambaleante, a uma árvore. O vulto passou rapidamente por mim e perdeu-se nas sombras. A destruição daquele menino, tal como ocorrera, não podia ter sido obra de um ser humano. Não me era possível duvidar de que aquilo era o assassino. Com essa convicção, pensei em perseguir o demônio, mas percebi que era inútil quando, à luz de outro relâmpago, o distingui escalando as rochas, na subida quase perpendicular do Monte Saleve, formação que limita Plampalais no lado sul. Não tardou a alcançar o topo e desaparecer. Permaneci imóvel. Os trovões cessaram, mas as chuvas continuavam no cenário envolto em trevas impenetráveis. Desfilaram pela minha mente os acontecimentos que eu estava em vias de esquecer. As diversas etapas da evolução do meu trabalho de criação, os primeiros movimentos da obra que criara com as minhas próprias mãos, seu aparecimento junto a meu leito, sua partida. Quase 2 anos haviam transcorrido desde a noite em que recebera o sopro de vida. Fora esse o seu primeiro crime? Ai de mim, eu pusera solta no mundo um monstro horripilante, capaz de espalhar a carnificina e a desgraça por onde passasse, tal como acontecera a meu irmão. O que sofri nessa noite, passada ao frio e ao relento, é indescritível, mas não senti a intempérie. Meus sentidos estavam absortos em cenas de maldade e desespero. O pior é que o ser que eu criara dava mostras de possuir vontade própria e capacidade de conduzi-la no sentido do mal e da destruição, e que primava por dirigir sua ferocidade contra o seu próprio Criador, destruindo o que lhe fosse caro, como acabara de ocorrer. Quando o dia amanheceu, dirigi-me à cidade. As portas estavam abertas e apressei-me em chegar a casa. Meu primeiro pensamento foi revelar o que sabia sobre o criminoso e determinar que lhe saísse ao encalço. Mas detive-me ante a ideia de que antes seria necessário revelar toda a história, explicar de que maneira um monstro gigantesco que eu criara, dotara de vida, tinha sido reencontrado por mim na escuridão da noite, escalando os precipícios de uma montanha escarpada. Havia ainda a circunstância dos delírios febris que me acometeram desde a ocasião em que o monstro desaparecera, o que daria ao meu relato, por si mesmo incrível, uma nota de loucura. Eu, da mesma forma, teria considerado uma história dessas como o produto de uma imaginação doentia de qualquer um que a contasse. Além disso, mesmo que me dessem crédito e iniciasse a caçada, a estranha natureza do animal frustraria toda e qualquer perseguição. Achei melhor, portanto, guardar silêncio. Eram 5 horas da manhã quando entrei na casa de meu pai. Pedi aos criados que não acordassem ninguém e fui para a biblioteca a fim de esperar que se levantassem. 6 anos haviam se passado desde que nesse mesmo lugar abraçara meu pai pela última vez, antes de partir para Ingolstadt. Meu pobre e querido pai, ainda me restava ele. Olhei para o retrato de minha mãe sobre a lareira. Era um quadro a óleo mandado pintar por meu pai, baseado em tema real, e representava a Caroline Belfort em desespero, ajoelhada junto ao caixão de seu pai morto. Suas roupas eram rústicas
e as faces pálidas tinham tal aspecto de dignidade e beleza que poderiam inspirar mais admiração do que piedade. Sob o retrato havia uma miniatura de William e meus olhos se encheram de lágrimas ao contemplar a doce imagem de meu irmãozinho. Estava assim absorto quando entrou Ernest. Ouvira-me chegar e apressara-se em vir saudar-me. Exprimiu alegria e pesar ao ver-me. Até que enfim, querido Victor, disse ele. Pena que não houvesse chegado há algum tempo. Então nos encontraria todos alegres e felizes. Você vem ter conosco para partilhar de um infortúnio que não se pode remediar, mas sua presença fará reviver nosso pai, mergulhado em sua desgraça. Suas palavras, além disso, poderão fazer que Elizabeth cesse de martirizar-se assumindo uma culpa que não lhe cabe. Pobre William, era nossa adoração e nosso orgulho. Lágrimas incontidas desceram-lhe dos olhos. Perpassou meu corpo uma sensação de agonia. Antes eu havia apenas imaginado o que seriam a desolação e a desdita de meu lar. Agora eu as via. Procurei acalmar Ernest. Fiz-lhe perguntas minuciosas sobre meu pai e Elizabeth. É ela quem mais precisa de consolo, disse meu irmão, por considerar-se responsável pela morte de William. Sente-se terrivelmente infeliz. Mas desde que o assassino foi descoberto... O assassino foi descoberto? Santo Deus, que está você dizendo? Quem teria coragem de persegui-lo? Não, não é possível. Eu também o vi. Andava solto essa noite. Seria o mesmo que tentar alcançar o vento ou tentar deter uma torrente com uma palha. Não sei ao que se refere, respondeu Ernest com ar de espanto. Mas a descoberta que fizemos serviu apenas para aumentar nossa desgraça. A princípio ninguém quis acreditar. E mesmo agora, Elizabeth não se deixa convencer, não obstante todas as provas. De fato, como é concebível que Justine Moritz, tão cordata, tão bondosa, tão amiga de todos, pudesse cometer um crime tão horrível? Justine Moritz? Pobre menina, é ela a acusada. Mas estão completamente errados. Por certo, ninguém acredita, não é mesmo, Ernest? Claro que a princípio ninguém acreditou, mas são tantas as circunstâncias que a apontam que quase nos obrigam a ter certeza. E seu próprio comportamento tem sido tão estranho e confuso que parece não haver a menor dúvida. Mas Justine será julgada hoje, e então você ouvirá tudo. Meu irmão relatou então que na manhã em que foi descoberto o crime, Justine adoecera e ficara acamada vários dias. Durante esse tempo, um dos criados, examinando por acaso a roupa que ela usava na noite em que se deu o crime, descobrira em seu bolso a miniatura de minha mãe, tida como o objeto do crime. O criado imediatamente exibiu a miniatura a outro e este, sem nada dizer a qualquer pessoa da família, procurou um magistrado e, sob depoimento dos serviçais, Justine foi presa. A extrema confusão da moça ao ser acusada parece confirmar a suspeita. O estranho relato evidentemente não abalou a fé, e repliquei com veemência. Isso é loucura, vocês estão todos enganados. Conheço o assassino. Justine, a pobre e boa Justine, ela é inocente. Nesse instante meu pai entrou. Vi a marca do sofrimento em seu rosto, mas ele esforçou-se em receber-me com alegria. E depois de falar de nossa tristeza, teríamos desviado o assunto se não fosse pela interferência de Ernest, que exclamou: Valha-nos Deus, papai. Victor disse que sabe quem é o assassino de William. Infelizmente também o sabemos, retrucou meu pai, e na verdade preferiria ignorar para sempre que alguém a quem eu tanto estimava fosse capaz de tamanha ingratidão e perversidade. Meu querido pai, você está enganado, Justine é inocente. Se assim é, queira Deus que não venha pagar pelo que não fez. Ela será julgada hoje, e desejo com todas as minhas forças que fique provada sua inocência. Essas palavras trouxeram-me alívio. Eu estava absolutamente certo de que Justine, tanto como qualquer outro ser humano, nada tinha a ver com esse crime. Não tinha, portanto, receio de que houvesse provas circunstanciais suficientes para condená-la. Porém, o que eu tinha a relatar não podia fazê-lo publicamente, sob pena de passar por louco. Não demorou que Elizabeth viesse ter conosco. O tempo mudara, desde a última vez que a vira, aperfeiçoando ainda mais sua beleza, preservando a candura, moldara, enriquecendo-a, sua sensibilidade. Ela saudou-me com um afeto efusivo. Oh, Victor, quanta esperança me traz sua chegada!
Você há de encontrar um jeito de livrar nossa pobre e inocente Justine. Ninguém jamais terá segurança nem garantia de liberdade se ela for condenada como homicida. Confio na sua inocência tanto quanto na minha. Seria cruel demais, além de perdermos o menino, nos arrebatarem também essa pobre moça, a quem amo sinceramente. Se ela for condenada, a alegria para mim estará morta. Mas confio em Deus que não será, e logo a teremos de volta ao nosso convívio. Ela é inocente, Elizabeth, declarei eu, e isso será provado. Pode alegrar-se na certeza de que Justine será absolvida. Como você é gentil e generoso. Entristece-me que todo mundo tenha acreditado em sua culpa, e essa convicção dos outros, que eu sei errônea, deixou-me desesperançada. Ela caiu em prantos. Minha querida, intercedeu meu pai, enxugue suas lágrimas. Se, como você acredita, ela for inocente, confie na justiça e no esforço que farei para livrá-la de uma condenação injusta. Eu agradeço a todos que estão acompanhando essas leituras, um super beijo e até a próxima!